preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Trânsito. Jornal das 9, com a edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com uma nova estirpe da gripe, que não está incluída nas vacinas administradas atualmente. Ainda assim, a vacinação continua a ser importante, é o que considera o diretor do Serviço de Pneumologia da Unidade Local de Saúde de Coimbra. A Rádio Observador questionou o médico Carlos Rubal Cordeiro, depois da Ministra da Saúde ter alertado para um inverno que se prevê muito duro por causa da gripe, em causa a resposta dos serviços públicos. O médico explica que é uma variante da gripe A, já foi registada, por exemplo, no Reino Unido. A vacina que existe foi desenvolvida antes desta estirpe entrar em circulação, mas a toma continua a ser importante, é que previne formas mais graves da doença. A vacinação não protege apenas, digamos, para a possibilidade de se ter a infecção, protege também e muito para as formas graves de doença, e isso é muito importante, e portanto julgo que sobretudo as pessoas, a população mais fragilizada por idade, por fatores de risco, deve-se vacinar ainda o mais rápido possível. Carlos Rubal Cordeiro, entrevistado pelo jornalista Matilde Malva Sabino, o pneumologista, confirma que já tinha sido dito pela Ministra da Saúde, apesar da pressão que a nova estirpe vai trazer, o SNS está pronto para um aumento da procura, é o que diz este médico. É normalmente neste mês que começam estes planos sazonais de contingência a ser ativados e, portanto, eles estarão prontos para que isso aconteça e as nossas unidades hospitalares, naturalmente, também preparadas para que isso possa acontecer. O pneumologista diz que a boa notícia é que a adesão vacinal por parte dos idosos, os mais vulneráveis, tem sido elevada. A vacina contra a gripe é aconselhável a partir dos 60 anos. Ainda na saúde, neste que foi o terceiro dia de votações na Assembleia da República, foi aprovada pelo Parlamento a alteração do Orçamento do Estado que prevê medidas para reforçar a proteção de crianças e jovens com cancro. A alteração apresentada pelo PAN, que determina que o Governo assegura a atualização e o rigor dos dados constantes do Registro Oncológico Pediátrico. Além disso, o Executivo terá de garantir as condições para que, quando da maioridade, a transição dos jovens do Serviço de Oncologia Pediátrica para o Serviço para Adultos seja gradual, precedida de uma articulação entre o oncologista pediátrico e o novo médico e adaptada também às necessidades médicas, sociais e educacionais dos doentes. Está também prevista a criação de um mecanismo que permita a disponibilização obrigatória do equipamento e assistência necessários para que os alunos doentes oncológicos ou sujeitos a internamentos prolongados possam assistir de forma remota às aulas, por forma a prosseguirem os estudos. E Diana, luz verde no Parlamento também para novas parcerias público-privadas. É uma proposta de alteração apresentada pelas bancadas do PSD e do CDS, com voto a favor do Chega e da Iniciativa Liberal. Devem ser adjudicados novos contratos PPP sempre que esse caminho contribua para mais ganhos em saúde para os utentes e que seja também vantajoso para o interesse público. Fica escrito na proposta que é lamentável, estou a citar, que entre 2019 e 2022, em governo de António Costa, tenha sido determinada a gestão privada dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira e Loures. A votação final global do Orçamento do Estado está marcada para quinta-feira, dia 27. Falamos agora da Lei da Nacionalidade. PSD e CDS querem defender-se depois de o PS ter entregado um pedido de fiscalização no Tribunal Constitucional. E, por isso, os partidos que constituem o governo vão apresentar os respectivos argumentos, também ao Palácio Raton. O deputado António Rodrigues, do PSD, acusou os socialistas de agir por divergências políticas. O Partido Socialista não apresentou os requerimentos de fiscalização preventiva por razões de inconstitucionalidade, mas apenas e só porque estava a assumir as divergências políticas que manifestou na discussão e tentou encontrar justificações quanto à inconstitucionalidade perante as divergências políticas, que são legítimas,
claras, que foram duras, que foram visíveis relativamente à apreciação desta matéria. Mas entendemos que divergências políticas não são declarações de inconstitucionalidade e, como tal, tínhamos que apresentar perante o Tribunal Constitucional a nossa posição e a nossa clara oposição relativamente a este método. Iniciativa anunciada também com o deputado do CDS, João Almeida, ao lado. Tal como fez o Partido Socialista, a AD vai apresentar 2 documentos em separado, um sobre a lei e outro sobre a alteração ao Código Penal, que prevê uma pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves. Apesar da defesa da lei agora aprovada, António Rodrigues não adianta se o PSD e o CDS vão reconfirmar os diplomas caso o Tribunal Constitucional conclua que há irregularidades. E amanhã celebra-se o 25 de novembro. O coronel Vasco Lourenço, da Associação 25 de Abril, diz que não participa em fantochadas. O presidente da Associação escolheu recorrer a esse termo, Filipe, para classificar a cerimónia de amanhã. A iniciativa parte do CDS, já partiu o ano passado. Eu tive a oportunidade de dizer a um responsável do CDS, quando o ano passado me convidou, que não iria lá. Mas sem si não é... Sem mim eu não entro em fantochadas, eu não entrei o ano passado e não entrei este ano. O presidente da Associação 25 de Abril considera que na origem das celebrações oficiais do 25 de novembro está uma tentativa de deturpar a história. É querer reescrever a história, é querer comemorar a derrota que tiveram em 1965, no 25 de novembro, não conseguiram fazer o novo 28 de maio e agora estão a querer escrever a história como se o 25 de novembro de 75 fosse o 28 de maio com o regresso da ditadura. É isso que eles querem. Declarações de Vasco Lourenço aos jornalistas à margem de um seminário organizado pela Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Lisboa. Está suspensa a greve dos bombeiros sapadores de Lisboa, que arrancou há uma semana e ia prolongar-se, pelo menos por um mês, em causa a disponibilidade manifestada pela Câmara de Lisboa para negociar com o setor. É o que indica o presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, que esteve hoje reunido com uma equipa da autarquia. Num balanço feito aos jornalistas, Sérgio Carvalho explica que o vereador responsável pela pasta da Proteção Civil, Rodrigo Melo Gonçalves, mostrou abertura para negociar. Portanto, a partir de amanhã, a greve vai ser suspensa. Nós vamos suspender a greve a partir de amanhã. Amanhã vamos ter um Conselho Geral e será essa a situação que vai ser discutida e vamos suspendê-la, porque houve uma grande abertura da parte do vereador, está neste momento a inteirar-se todos os dossiês, diz que vai agilizar os processos rapidamente relativamente a fardamentos e outros e vai também estudar todos os protocolos que o regimento tem neste momento e com outras entidades para verificar efetivamente o que é que está a acontecer. Sérgio Carvalho revelou ainda que o sindicato vai decidir amanhã, em reunião, se os bombeiros vão ou não juntar-se à greve geral do dia 11 de dezembro, uma greve convocada pelo UGT e pela CGTP. Neste jornal vamos ainda ao futebol, com uma estreia. A seleção sub-17 está na final do Campeonato do Mundo. História para Portugal. Filipe venceu o Brasil por 6-5 nas grandes penalidades, depois do jogo ter ficado empatado a 0 no tempo regulamentar. O selecionador nacional, Bino Maçães, descreve o encontro como um jogo de adultos. Diz que os jovens jogadores estão de parabéns. Eu acho que é um prémio para a nossa equipa por tudo o que tem feito. Hoje foi um jogo de adultos, são miúdos de 17 anos, mas foi um jogo de adultos, taticamente, em termos daquilo que é a intensidade do jogo. Defensivamente estivemos também muito coesos. Acho que tivemos nós mais oportunidades até para poder marcar, faltou-nos definir ali um bocadinho melhor. E parabéns aos meus jogadores. Bino Maçães, selecionador nacional da seleção sub-17, depois de vencer o Brasil nestas meias finais do Campeonato do Mundo deste escalão. Portugal joga a final com a Áustria na quinta-feira, a partir das 4 da tarde, em Doha, no Catar. Passam 8 minutos das 9 da noite. Diana, vamos às notícias de âmbito local. Vamos atualizar outras notícias em destaque. Sim, as notícias de âmbito local, vamos falar delas às 10 da noite. Várias estradas vão sofrer condicionamentos em Lisboa amanhã, por causa das celebrações do 25 de novembro, em particular na zona da Baixa. Os constrangimentos vão registar-se entre as 6h30 da manhã e o meio-dia. No site da Câmara de Lisboa pode consultar todas as ruas afetadas no âmbito desta cerimónia. No Porto, os caminhões vão deixar de pagar portagens na circular regional exterior em hora de ponta, ou seja, entre as 7 e as 10 da manhã,
e depois entre as 4 e as 7 da tarde. A medida é para entrar em vigor a 1 de março do próximo ano. Falamos ainda do plano de paz apresentado à Ucrânia pelos Estados Unidos. A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, convocou uma reunião extraordinária do Conselho dos Negócios Estrangeiros, precisamente para esta quarta-feira. O objetivo é discutir o plano, mas também o papel que a União Europeia vai assumir neste processo. É o que diz fonte próxima do caso, citado pelo jornal Pravda Ukrainska. A reunião de dia 26 de novembro, da próxima quarta-feira, vai ser realizada online por videochamada. Notícia de fecho do Jornal das 9.